Olá, queridos, aqui é a doutora Luísa Perret. Hoje eu vou falar sobre memória e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar. Eu já citei em alguns outros vídeos meus que a gente tende a ter uma perda de memória, de cognição, de aprendizado, uma atrofia progressiva do cérebro com o passar da idade. E que isso melhora muito com o exercício físico e também com alguns exercícios para a memória. O nosso cérebro, ele precisa ser estimulado tanto quanto o músculo. Então, ele precisa de atividade também, ele precisa de novidade. Quanto mais a sua vida estiver acomodada num lugar comum, mais atrofia e rapidez nessa atrofia o seu cérebro vai ter. Então, é pensar assim: a gente não precisa, para manter a musculatura, de fazer exercício, principalmente de força muscular, para não atrofiarem as pernas, de caminhar, de se exercitar. A gente precisa de exercício para o cérebro. Que tipo de exercícios podem ser feitos? Desde as coisas mais simples às mais complexas. Então, se você está acostumado a escrever com uma mão, comece a exercitar a escrever com a outra. Isso vai ajudar. Se você escova os dentes com uma mão, passe a escovar com a outra, vai ajudar também. Se você anda por um lado da calçada na sua rua para ir na padaria, por exemplo, passe a andar pelo outro lado. Caminha de um lado do quarteirão no dia, no outro lado contrário no outro. Porque isso vai criar desafios para o seu cérebro, que eles vão começar a abrir as conexões. O nosso cérebro, ele trabalha na base das conexões. E se você faz sempre a mesma coisa, nos mesmos lugares, mora ali naquela casa há muitos anos, com o passar dos anos não quer mais sair de casa, quer fazer tudo igual, você vai atrofiando esse cérebro, ele vai perdendo função. Outra coisa que ajuda muito, leitura. Seja um ávido leitor, isso trabalha o cérebro muito mais do que você ouvir audiobooks ou assistir filmes, vídeos, essas coisas mais tecnológicas que a gente tem hoje, elas têm suas funções. É importante você às vezes assistir um vídeo como esse que está te dando uma informação, um filme que você gosta, um documentário, ou até quem gosta de assistir televisão normal, mas isso tem que ser limitado a um determinado número de horas por dia. Passou mais do que 3 horas diante de uma tela no seu dia, isso não vai ser saudável para o seu cérebro. Isso é uma informação passiva pronta que o seu cérebro não precisa trabalhar para elaborar, e isso deixa ele preguiçoso. Ele não reproduz as conexões, ele mantém as conexões dele naquele mesmo lugar comum. A nossa memória, ela depende dessas conexões, dessas novas ligações entre os neurônios que vão se formando. Existe uma memória antiga. Por que a gente lembra mais das coisas do passado, das coisas antigas? Porque essas memórias que se formaram antes, elas ficam guardadas numa época que o cérebro estava formando conexões em grande quantidade, que é na primeira infância, no começo da vida, até os 21 anos, elas ficam armazenadas num lugar que é mais seguro e que fica mais acessível a vida inteira, como se fosse uma gavetinha lá dentro do cérebro. Já as memórias mais recentes, e quanto mais a gente vai envelhecendo, essas memórias mais recentes são formadas em outras partes mais periféricas do cérebro, elas não se armazenam tanto. E aí você precisa estar sempre formando conexões e abrindo essas conexões entre os neurônios, estimulando o seu cérebro como a gente estimula a musculatura para que ela continue trabalhando bem. E aí a leitura ajuda muito, você pegar um livro atrás do outro, acaba de ler um, pegue outro. Aprendizado de línguas, então você desafiar o seu cérebro a aprender uma língua nova, aquilo pode ser desconfortável, chato, mas vai te dando abertura dessas conexões, fixação de conteúdos novos. Quanto mais conexões, mais memória você vai ter. Você também aprender um instrumento musical é muito bom. E aquelas coisas mais comuns que todo mundo fala, fazer quebra-cabeça, fazer palavra cruzada, hoje em dia existem oficinas de memória que as pessoas fazem exercícios também e que ajudam muito nesse aprendizado. Pense nisso, você precisa desafiar seu cérebro. Se você deixar ele muito paradinho, só fazendo as mesmas coisas, você, além de ir perdendo a memória, você começa a deprimir, a não formar os neurotransmissores, a não ter mais
mais habilidades emocionais, a se relacionar mal com as pessoas. Por isso que muitas vezes a pessoa mais velha é considerada ranzinza, chata, é aquela pessoa que já não se relaciona tão bem, porque ela vai perdendo o interesse também, ela vai formando menos neurotransmissores que falam de conexões emocionais. E aí, com o passar dos anos, a vida pode se tornar insossa, desagradável, depressiva. A pessoa pode entrar num isolamento que não é bom. Outra coisa interessante é isso, manter vínculos sociais, não se deixe isolar. Nós passamos por um período onde todo mundo precisou se isolar bastante durante 2 a 3 anos e agora existe o desafio das pessoas voltarem a se socializar, a estar em grupos, a participar de atividades em grupos de aula. Procure fazer aulas presenciais, do que quer que você vá aprender, estar próximo de pessoas, fazer vínculos sociais, porque isso estimula muito o cérebro também. Sobre substâncias que podem ser usadas para melhorar a memória, estão o magnésio, está a fosfatidilcerina, colina, está o zinco, está o selênio, está a vitamina B12, que é super importante, inclusive na forma ativa, está a taurina, mas tudo isso, quando você pensa em suplementar e melhorar, otimizar o cérebro, você precisa de um médico que lhe prescreva nas doses certas, as quantidades certas, que regule também, por exemplo, o DEA, que é um hormônio extremamente ligado à memória, a formação de pregnenolona, que é outro hormônio ligado ao funcionamento cerebral, que ajuste os hormônios reguladores, às vezes de tireoide, cortisol, que estão ligados também à capacidade de memória, à distração, à falta de fixação, que dê suplementos de vitamina do complexo B, a B1, a B2, a B6, estão extremamente ligadas à parte de concentração e memória. Então, pense que você também precisa, às vezes, usar suplementos, vitaminas, minerais, ter uma alimentação bem saudável, bem rica em minerais para conseguir que seu cérebro trabalhe bem. E um bom médico integrativo, ele vai poder lhe passar vários suplementos que podem juntos otimizar a formação de memória, de aprendizado, as conexões cerebrais, como eu falei. Então pense nos exercícios, exercício físico também ajuda bastante e pense também nessa questão de nutracêutica. Um beijo grande, espero que eu possa ter ajudado. Até uma próxima.